Olá, tudo bem? Continuando o nosso curso sobre o Manual de Regulamentação da Empresa Júnior no âmbito da Universidade Estadual de Goiás, vamos abordar agora pontos importantes. Primeiro, como é que surge ou como é que é apresentado o contexto da Empresa Júnior na política nacional das universidades? Como é que é apresentado o MEG, Movimento de Empresa Júnior no Brasil? Como a empresa júnior, também no âmbito da Universidade Estadual de Goiás, é enxergada de uma proposta ou numa visão acadêmica e numa visão pedagógica. Pois bem, no contexto da extensão universitária, as universidades no Brasil, por definição de diversas normas, diversas regras, em especial até da própria Constituição Federal de 1988, elas trabalham em cima de um tripé: ensino, pesquisa e extensão. A empresa júnior, ela salta diante do tripé no ponto específico de extensão universitária. Portanto, ela é um fator muito importante, muito significativo para que as atividades extensionistas possam ser desenvolvidas. No âmbito da UEG, a PRE é exatamente a pró-reitoria em que as empresas júniores acabam sendo vinculadas. E dentro desse grau de hierarquia, de orientação, a empresa júnior acaba se vinculando primeiramente ao seu professor extensionista, depois ao coordenador de graduação do seu curso, depois ao diretor do campus, onde a empresa júnior funciona, e no ato seguinte ao NEG, ao Núcleo de Empresas Juniores, localizado em Anápolis, e, por fim, à Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Culturais e Estudantis da Universidade Estadual de Goiás. Com a criação da empresa júnior, existe, portanto, um fluxo contínuo, permanente, de transmissão de conhecimentos, de agregação de fatores práticos para aquilo que os alunos acabam conhecendo nas salas de aulas através das doutrinas, dos artigos científicos e dos demais livros que os professores trabalham no desenvolvimento das suas aulas. Não bastasse isso, a empresa júnior, dentro desse contexto de extensão universitária, ela consegue trabalhar 3 pontos importantes, que é o processo educativo, o processo cultural e o processo científico. Ela, portanto, agrega uma articulação importante entre ensino teórico e ensino prático, viabilizando perante a sociedade um contato mais próximo da universidade. Nesse sentido, é importante ressaltar que a universidade estadual ela é sustentada pelo contribuinte goiano. Portanto, quando se cria uma empresa júnior, há um retorno, há, portanto, uma retribuição de todo esse esforço que é dado, que é originário pelo contribuinte, a fim de que o aluno possa desenvolver projetos beneficiando a sociedade goiana e, por consequente, beneficiando a sociedade brasileira. Temáticas como empreendedorismo, inovação tecnológica e gestão, temáticas tão importantes para os dias de hoje, são muito bem trabalhadas na empresa júnior, dentro dos campos da Universidade Estadual. Portanto, há então uma retribuição significativa nesse sentido. Não bastasse, dentro desse contexto, nós podemos enxergar algo muito fácil, muito claro, perante uma explicação plausível do funcionamento das empresas juniores. As empresas juniores trabalham, portanto, teoria, prática e envolvimento com a sociedade. Ela proporciona esse casamento, essa agregação entre os alunos da graduação e todo o meio profissional onde ele poderá desenvolver a sua atividade. No ato seguinte, nós podemos também ressaltar agora o que é o MEG, o chamado Movimento Empresa Júnior no Brasil. Ressaltamos que nosso primeiro encontro, nossa primeira lição, nós deixamos claro que a empresa júnior aparece no cenário educacional na França, especialmente na Escola de Ciências Econômicas em Paris, a partir da década de 60. Portanto, é a partir dessa década que começa a surgir no cenário pedagógico um movimento, um conjunto de ações, de atitudes articuladas por alunos e por professores que começavam a buscar um complemento, uma agregação entre a formação científica, a formação teórica do seu curso e uma proximidade com a sociedade. Nesse sentido,
O MEG, o Movimento Empresa Júnior, aparece, portanto, como um casamento entre teoria e prática. E no Brasil, o MEG ganha seu destaque a partir da década de 80, especialmente com o surgimento das primeiras empresas juniores no Brasil, no estado de São Paulo. No caso do estado de Goiás, a empresa júnior pioneira em nossa universidade foram as empresas do curso de administração e dos cursos de engenharia, em especial engenharia agrícola no âmbito da UEG. Tá? Ressalto também algo significativo para um complemento da explicação sobre o MEG, Movimento Empresa Júnior. No Brasil, nós temos uma confederação nacional onde se agrega todas as empresas juniores implementadas em nosso país. Essa confederação recebe o nome de Brasil Júnior. Ela tem um site fácil e bem explicativo no âmbito da internet brasileira. E dentro desse site, dentro dessas explicações, você também pode encontrar todas as informações básicas necessárias para a criação de uma empresa júnior. O que nós ressaltamos aqui é que no âmbito da Universidade Estadual já existe um manual que regulamenta e deixa muito claro o funcionamento da empresa júnior, mas no âmbito nacional, abrangendo todas as universidades, sejam elas universidades públicas ou universidades privadas, existe uma confederação que determina uma diretriz, determina metas, orientações, rumos, determina um norte. É como se a Brasil Júnior fosse uma espécie de bússola para todo aluno, para todo professor que almeja criar uma empresa júnior, seja numa universidade pública ou numa universidade particular também. Pois bem, dentro do MEG, Movimento Empresa Júnior no Brasil, nós ressaltamos então a existência de uma confederação nacional, denominada de Brasil Júnior, onde há a regulamentação de diretrizes gerais que são aplicadas para todas as empresas juniores no âmbito brasileiro, seja em universidades públicas ou universidades particulares. É importante então ressaltar que existe uma sequência ou uma coerência lógica para o funcionamento e orientação deste movimento Empresa Júnior no Brasil. Nós temos no âmbito nacional a Brasil Júnior, nós temos no âmbito local ou regional a Goiás Júnior e nós temos no âmbito específico da UEG o NEG, o Núcleo de Empresas Juniores. A Brasil Júnior funciona como um órgão orientador a nível nacional para todas as empresas juniores, sejam universidades públicas ou universidades privadas. Ela define diretrizes, orientações gerais, básicas, abrangendo todos os tipos de cursos em funcionamento, em graduação no Brasil. No âmbito regional, absorvendo o estado de Goiás, nós temos a Goiás Júnior, que se preocupa em estabelecer diretrizes específicas para as universidades, para as faculdades, centros universitários, onde as empresas juniores funcionam, dentro do âmbito do nosso estado de Goiás. E, por fim, especificamente no âmbito da Universidade Estadual de Goiás, nós temos o NEG, que é o departamento que trata chamado de Núcleo de Empresas Juniores, um departamento vinculado à PRE, a Pró-Reitoria de Extensão, que funciona na cidade de Anápolis, durante todos os dias, durante todas as semanas, onde as orientações contábeis, jurídicas, de administração, para criação, implementação, funcionamento, orientação na elaboração de atas de assembleias, elaboração de estatutos, todos esses apoios pedagógicos, metodológicos, jurídicos, contábeis, são ofertados para os nossos alunos gratuitamente. Embora haja uma quantidade razoável e interessante de serviço, toda a orientação feita pelo NEG é gratuita, sempre visando um aperfeiçoamento dos alunos e essa agregação entre teoria e prática.